O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria e esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam perdoados os nossos pecados pelo Santo Evangelho. Amém. Querido povo de Deus, você que nos acompanha pela Rádio América, TV Horizonte, o nosso canal Mãe Piedade, vocês que se encontram aqui, filhos queridíssimos da Virgem Maria, hoje o Senhor nos mostra o que causa desgosto a Ele. Ao compreender o que deixa Jesus triste, o que deixa Jesus perplexo, nos faz refletir o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos vivendo a nossa vida. Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. Seguir o Cristo e não tocar, não permitir que Ele nos toque, que o seu ensinamento encontre acolhida no nosso coração, de nada adianta ver Jesus, de nada adianta saber quem é Jesus, porque nós não permitimos que Jesus entre na nossa vida, entre na nossa história e nos faça mudar de direção. Não existe conversão se não vivermos e praticarmos a nossa fé em Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos ter atenção de que se a nossa vida ela está agradando ou não a Deus, isso é muito sério. Jesus fica admirado com uma coisa, com a fé. A falta de fé no seu povo causa escândalo, deixa Jesus triste, porque se nós não permitimos que este dom de Deus floresça em nossa vida, a fé, como Deus vai operar a sua obra que está inacabada? Como Deus vai completar a sua obra? Do mesmo modo, nós encontramos no Evangelho tantas outras passagens que deixam Jesus feliz, do mesmo modo admirado. Então, a admiração, ela é um início. As pessoas de Nazaré, o povo de Nazaré, ficou admirado com Jesus, mas uma admiração que levou à inveja, levou a tantas outras coisas. Mas como é que ele conseguiu isso? Ele é o carpinteiro, ele é filho de Maria. Nós escutamos também no Evangelho, lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, admirar talvez seja um primeiro ponto, mas ficar na admiração e não dar espaço para que a ação, a graça de Deus haja em nossa vida, não vai adiantar muita coisa. De nada vai adiantar sabermos a teoria de muitas coisas se não vivermos na concretude da vida, na prática do existir, esta teoria que é maravilhosa. Vamos ver se de fato ela é maravilhosa, se ela transforma a nossa vida quando assumirmos na nossa carne. E a palavra de Deus assume a humanidade, assume a nossa carne. Jesus fica admirado com fé.
Este é o grande ponto. Se nós não temos fé, Jesus fica admirado e fica triste, porque ele não pode agir. Mas se Jesus encontra fé e as pessoas usam da fé para transformar a sua vida, para serem melhores, o Cristo age sem reservas. Assim foi na vida da Virgem Maria. Ela acreditou, ela permitiu que Deus fosse Deus, e assim ela se torna mãe de Deus, ela concebe pela ação do Espírito Santo. Mulher, a tua fé te salvou, grande é a tua fé, nunca encontrei em Israel um homem com tanta fé. São palavras de Jesus, e o Senhor quer de nós a fé. A fé é essa abertura, é permitir que Deus haja em nossa vida. Saber quem é Jesus satisfaz o nosso intelecto, satisfaz nas nossas relações, mas experimentar concretamente de quem é Jesus é somente no caminhar, no saltar da fé. Por isso, a primeira leitura da carta aos Hebreus nos vai expressar a necessidade da fé. Somente os que se tornam filhos de Deus permitem que Deus eduque, permitem que Deus haja. A leitura fala: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, porque a luz da fé, a luz que vem de Deus, nos aponta o caminho e não os caminhos. Nos aponta a verdade, não as ilusões e mentiras. Nos aponta a vida e não as mortes e tantas falcatruas que encontramos por aí. Irmãos e irmãs, só vamos obedecer o Senhor se de fato abrirmos o nosso coração. Como pessoas simples, humildes, entendermos o nosso limite e deixar Deus agir daqui para frente. Por isso o salmista nos ensina o amor do Senhor por quem o respeita. Respeita que era o temor de Deus, por quem o acolhe, por quem coloca Deus no seu lugar. É de sempre e para sempre. E a antífona do Evangelho vai nos dizer o quê? Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, é somente na fé que continuamos neste Jesus que encontramos. Não adianta saber o caminho, se não trilhar o caminho. E nós só somos capazes de trilhar este caminho pela fé. Vai dizer São Paulo em uma de suas cartas: o justo vive pela fé. É na fé de Deus, por Deus, com Deus, que a nossa vida se transforma. E tudo isto nesta semana em consonância com o Evangelho de domingo, das bem-aventuranças, quando Jesus então senta para ensinar os seus discípulos. A multidão estava lá, mas ele senta para ensinar os seus discípulos. É necessário sairmos do movimento de massa, é necessário encontrarmos esta comunidade viva de fé que é a Igreja de Cristo. Porque senão vamos nos tornar funcionários dos sagrados, vamos saber o que temos para fazer da Santa Liturgia, da prática social, de tantas coisas da Santa Igreja, mas não vamos experimentar a ação de salvação do Cristo em nossa vida. Aqui, Jesus fala mais para os de dentro do que para o de fora. O profeta não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Somos da família de Deus, somos da família dos devotos de Nossa Senhora. Do que adianta ouvir e não viver? É este o sentido de que a carta aos Hebreus fala. Acolha o ensinamento do Senhor, acolha a sua palavra que é viva, é Jesus, acolha as suas bênçãos, as suas graças, porque assim vamos viver transformando a nossa realidade. Vamos viver o ordinário, a rotina, de uma forma extraordinária, porque vamos experimentar este novo que toca a nossa terra, este Senhor que tudo transforma, que nos recria no seu perdão, na sua misericórdia. É Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. É Jesus quem espera de nós o nosso sim,
a nossa plena confiança, o nosso abandonar em seus braços. E por que esta imagem da Virgem da Piedade, ela é maravilhosa? Porque Maria entregou-se inteiramente a Deus, a ponto de Jesus, sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, se entregar inteiramente à sua mãe. Por isso nós encontramos Jesus no colo de Maria. Se nós queremos abraçar o Cristo, entreguemos a Ele a nossa razão, a nossa inteligência, os nossos sentidos, o nosso coração, para que o Cristo também possua a nossa vida. Sendo carregado pelo Cristo, também possamos carregar o Senhor, como nos ensina Maria Santíssima. Ela, exemplo vivo de quem depositou e viveu a sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Não tenhamos medo, basta ter fé para que a nossa vida se transforme. Fé neste Deus que tudo pode e que está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.